Glória a Deus. Nós passamos muita luta, quem sabe, né, da minha sogra, mas graças a Deus ela já conseguiu fazer o segundo procedimento, está bem, está hospitalizada, mas está muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, hoje, irmãos, né, que eu falo irmãs porque é culto de mulheres, mas tem os varões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou dar aula na escola dominical. E o texto, eu comecei a estudar a lição e me deparei com uma parte da lição que falou demais ao meu coração. Mas muito. E eu acho que vai falar. Eu nem vou falar sobre isso na lição amanhã. Mas é algo que eu falei, eu tenho que levar para vocês. Gente, é algo tão profundo de Deus, e eu peço a Deus que eu consiga transmitir, porque às vezes a gente não consegue transmitir exatamente aquilo que a gente quer, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e que Ele fale e prepare os nossos corações. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentadas mesmo. Jesus, nós estamos diante de Ti. Jesus, eu vou falar da Tua oração, aquela que o Senhor fez antes da cruz. Pai, o Senhor orou por cada um de nós, e eu quero, ó Deus, transmitir tudo isso para os nossos corações. Por isso, Deus, prepara os nossos corações para que a gente realmente entenda, absorva, receba do Senhor. Me usa como um canal vivo em Tuas mãos, do jeito que Tu quiseres, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir então, João 17, apenas 5 versículos, que é de 20 a 24, que diz assim, inclusive eu estou com todo esse capítulo marcado, porque na nossa lição nós vamos estudar todo o capítulo, então a estrutura do capítulo, toda a história, mas aqui nós não vamos fazer isso, e amanhã não dá tempo de eu falar para os meus alunos isso aqui que eu gostaria muito de falar, mas não dá tempo, porque a gente só tem 1 hora, e tem muita coisa para falar amanhã, mas hoje nós temos o privilégio de 5 versículos do Senhor falar o nosso coração nessa noite. Então, começa assim, no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Tua palavra, a fim de que todos sejam um, como Tu és, ó Pai, em mim e eu em Ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Queridos, eu quero falar aqui, esse capítulo aqui, esses 5 versículos, é um encontro sagrado, porque é uma oração em que o Filho está falando com o Pai. É quando Jesus pega você e leva a um encontro secreto entre Ele e o Pai. E ali, antes da cruz, antes da dor, antes do sangue derramado, Jesus não ora por si mesmo, Jesus ora por você. Isso é o que nos impressiona, Jesus ora por você. Ele ali, ele não pede glória, ele não pede proteção terrena, não. Olha o que Jesus pede, ele pede glória, ele pede santidade, unidade e amor. É nesse momento em que Jesus está orando ao Pai. E essa oração é tão profunda que nós vamos falar 5 pontos dessa oração. São 5 capítulos, 5 versículos,
nesse capítulo de João 17, mas nós vamos falar algo que vai falar ao meu coração e ao seu. Aliás, ao meu coração já transbordou de alegria quando eu percebi tudo isso que eu, se Deus quiser, eu vou conseguir passar para vocês. Primeiro ponto, você já estava no coração de Jesus antes de nascer. Você já pensou nisso? Você estava no coração de Jesus antes de nascer. Antes de você ter um nome aqui na terra, você já foi mencionada no céu. Antes de você conhecer, se converter, ver quem é Jesus, Ele já intercedeu por você. Isso é ou não é um grande privilégio, algo assim sobrenatural para nós, né? Eu lembro que a minha avó era evangélica, a minha família inteira católica, meu pai, minha mãe, os outros, todos. E eu não tinha acesso ao evangelho, porque meu pai não deixou minha avó levar a gente para a igreja mais, eu já contei isso. Então, a gente não tinha acesso. Fui criada estudei em escola católica, 9 anos, e eu só sabia aquilo tudo que me ensinaram desde criança. Só que eu tinha um intercessor por mim, que era minha avó. Quando eu me converti, só foi ao meu batismo a minha avó. Ela falou assim: Eliana, passa aqui, me pega que eu quero ir ao seu batismo. E na época eu não entendia. Hoje eu sei, ela era minha intercessora, então foi uma vitória e ela queria ver a concretização da oração dela. Mas todo mundo aqui teve um intercessor, né? A não ser que você chegou na igreja assim, por acaso, sem ninguém, mas geralmente alguém te trouxe, alguém intercedeu por você. E agora você está descobrindo que além desse intercessor terreno, você teve um intercessor que foi Jesus. Jesus intercedeu antes mesmo de conhecê-lo. Ele já estava intercedendo por você. E outra coisa, além de Jesus interceder antes de você nascer, quando houve a concepção da sua vida, que é quando o espermatozoide do teu pai se junta com o óvulo juntou com o óvulo da sua mãe, formou as primeiras células, que se chama mórula, antes você verá embrião, zigoto, feto, antes disso tudo, essa célulazinha que se chama mórula, Jesus, Deus, a Trindade, te visitou no ventre da tua mãe. Aí você fala: nossa, Jesus orou por mim antes de eu nascer e me visitou? Sim, Jesus te visitou. E não só te visitou, olha o que ele fez. Salmo 139, de 13 a 16, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Presta atenção nesse próximo versículo. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Você nem existia. Você tinha sido concebido, estava no útero da sua mãe, na barriga da mamãe. Deus foi lá, te visitou a mórula, bem pequenininha, e lá Ele fez um projeto na sua vida. Ele escreveu a sua história. Então, o que nós temos que ver nessa oração de Jesus? Que Ele orou por nós quando nós nem ainda existíamos, e depois de existirmos, como células ainda, Ele já fez todo um projeto para você. E eu quero dizer que quando Jesus estava orando ali, a gente sabe que a eternidade não tem tempo. O hoje, o ontem e o amanhã é tudo a mesma coisa na eternidade. Então, quando Jesus estava intercedendo por você, Ele varou os séculos, viu quem você era, quem você ia ser, seus problemas, suas dores, e orou por você. Não é coisa gloriosa a gente descobrir que Jesus é o nosso grande intercessor? Você já fazia parte da oração de Jesus antes de você existir.
Segundo ponto, você foi criada para viver na glória dele. Versículo 22 diz isso: eu lhes dei a glória que a mim me deste. A glória de Deus, ela não é visível a olho nu, aos olhos que não é. Por quê? Essa glória é a presença de Deus. É a presença que transforma. É o Espírito que habita em nós. E é a comunhão que nos santifica. A glória de Deus é isso. Quando a gente se chega a Deus, eu sempre falo isso, quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente se enxerga, mais a gente vê quem nós somos, vê os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos defeitos, tudo isso fica visível, porque a luz de Deus, quando a gente vai chegando perto dele, nos ilumina e nós nos enxergamos. E é aí que nós vamos nos santificando, nós vamos nos deparando com nós mesmos e vamos largando muitas coisas pela nossa caminhada pela vida. Vamos deixando muitas coisas e vamos nos santificando dia após dia. É a glória de Deus que nos distingue no mundo, sabia? Não é seu status social, a casa que você tem, o carro que você tem. É a presença divina em você que nos distingue no mundo. Jesus, ele vestiu cada um de nós com a sua glória para quê? Para que o mundo veja a presença dele em nós. Para que o mundo possa ver Jesus em você. Por isso ele te vestiu da sua glória. Terceiro ponto, você foi chamada para a unidade espiritual. O versículo 21 diz assim: para que todos sejam um, como nós somos um. Aqui há uma convocação de Jesus, tá? Para que nós rompamos com as divisões e com a superficialidade. Nós não podemos ter unidade em Deus se a gente vive em divisões e vive no raso com Deus. Não adianta. E a unidade pelo qual Jesus orou, ela não é humana, ela é profunda, ela é espiritual. E a gente sabe que ela é forjada no fogo da humildade e do amor. Como a pessoa quer ter unidade se ela nem é humilde? Então, a humildade e o amor fazem parte para que nós possamos ter unidade em Jesus. Aí eu quero te dizer que, minha amada, una-se a quem ame Jesus. Una sempre com alguém que ama Jesus. Então você perdoe, restaure vidas, peça a Deus para que você seja usado para restauração, para a cura de vidas. Porque também essa unidade é que vai mostrar ao mundo que Jesus vive. Quando o mundo vê que nós somos um em Cristo. E eu acho que é nessa lição que eu vou explicar a diferença de unidade para uniformidade. Não tem nada uma coisa com outra. Unidade, você pensa, você é um ser diferente e respeita ao seu vizinho diferente. Eu não estou falando de gênero, não, estou falando de escolhas. Mas você tem unidade, você pensa igual, porque em Deus nós pensamos iguais, nós temos a unidade. A uniformidade é todo mundo igual. Nenhum ser humano é igual ao outro, né? Então, Deus quer a unidade, que ela é espiritual, é profunda e é em Deus que ela nasce, em Jesus. Quarta coisa, você é amada com o mesmo amor do Pai por Jesus. O versículo 23 diz assim: que os amaste a Ele como também me amaste a mim. Olha o que Jesus está falando. Pai, do mesmo jeito que tu me amas, eu quero que tu ames cada um. Então, nós somos amadas exatamente como Deus ama o Filho. Gente, isso é muito grande. Aí você fala, eu tenho complexo de inferioridade porque eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui rejeitado pelo meu pai, eu tive uma infância difícil, eu sou cheia de problemas por conta disso, mas eu quero te dizer que em Deus
não há rejeição. Em Deus não há comparação. Não há. E você é amada, você é escolhida, você foi programada em Deus. Então, eu quero dizer que você não é um acaso, você surgiu por acaso. Muitas pessoas acham que foi um descuido. Por isso eu vim, não, Senhor. Jesus orou antes de você nascer, Jesus te visitou, fez um projeto. Então, você é escolhida, você é amada com amor eterno do Pai. E é o mesmo amor que Ele tem por Jesus, Ele tem por você. É algo muito incrível e muito maravilhoso. Você foi desejada e foi recebida por Ele. Amém? E outra coisa, não se preocupe em merecer, apenas receba. Ah, eu não mereço. Não merece mesmo não, ninguém merece. Apenas receba, porque Ele ama, porque Ele é amor. Amém? E, gente, isso é muito lindo, você descobrir tudo isso. Que Jesus me amou e Jesus me projetou e eu sou amada do Pai. Não deixa ninguém dizer que você não é nada, que você... Não. Você é tudo em Deus, porque você é amada por Ele. O quinto e último diz assim: você tem um lugar preparado na eternidade. Glória a Deus. Versículo 24 diz assim: quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Deus está preparando o lugar, mas Ele já tem um lugar para você que é dentro do coração dEle. Você não é amada por Ele? Então você vive dentro do coração. A gente tem mania de dizer assim: Jesus vive em mim, que vive mesmo, o meu coração é o lugar dEle, mas antes de você viver, de Jesus morar em você, você mora dentro do coração dEle, porque você é amada por Ele. E é quando a gente entende a grandeza desse amor, isso tudo que Jesus fez por cada uma de nós, nós entendemos que na terra nós já vivemos o céu. No momento que você consegue ter uma comunhão tal com o Pai, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você tem uma comunhão íntima, você sente a presença de Deus, você já está no céu. É ou não é? Você vive na terra, mas você sabe que está no céu. Porque há um gozo espiritual na sua alma, há uma comunhão, uma unidade em Deus. Então, você não pertence ao mundo, você pertence ao trono, pertence à glória e ao amor de Jesus. Amém? Todo mundo está assimilando bem? Quem nós somos em Deus? Amém. Eu quero dizer, irmão, que João 17 é uma herança espiritual. Foi um decreto eterno que Jesus decretou na terra. E esse decreto foi selado com palavras, que foi a oração de Jesus por nós, antes de ser selado com o sangue. Então, há um decreto espiritual, há um decreto eterno sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Foi selado com as palavras de Jesus, antes de ser selado na cruz com sangue. Então, a gente pode dizer que Jesus orou, o Pai ouviu, o céu agiu e você é fruto dessa oração. Quero que você fique isso bem guardado no coração. Você é fruto da oração de Jesus. A gente não fala assim: fulano é fruto da minha oração. Você é fruto da oração de Jesus, concretizada na terra. Não é maravilhoso? Quero orar com vocês, eu quero que vocês fiquem em pé. E eu quero que cada um repita essa oração que nós vamos fazer, agradecendo a Jesus todo esse amor, tudo isso que Jesus orou por cada uma de nós. Nós temos muito para agradecer. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu entro no teu lugar secreto, receba as palavras, Senhor, que saiu da tua boca, e que a glória que tu me deste brilhe em mim. Vamos lá? Que a glória que tu me deste
brilhe em mim. Que a santidade me transforme. Que o amor eterno do Pai me envolva. E que eu viva hoje como alguém que já está unida a Ti para sempre. Em nome de Jesus, amém. Receba todo esse amor, receba tudo isso. Depois você medite mais profundamente nessa 5 versículozinho de João 17, de 20 a 24. Amém? Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver longe das trevas e pecado traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. O infinito já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono. A resposta é o sono, durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita, saciada, porque sem hora marcada, Jesus pra me ouvir. E ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei, eu vencerei, vencerei. Glória a Deus. Vamos orar. E depois nós vamos passar para a segunda parte, que é o nosso lanche, confraternização, unidade em Deus. Senhor, obrigada, Jesus, porque hoje nós recebemos toda a tua oração que foi feita há 2025 anos atrás, antes de tu ir ao Calvário, ó Deus. Nós entendemos o quanto tu amaste a cada um de nós. Por isso nós queremos dizer obrigada, Senhor. Queremos dizer que te amamos, Jesus.
nós glorificamos o Teu nome, nós dizemos que o Senhor é maravilhoso, não temos Deus nenhum além de Ti, porque o Senhor é suficiente em nossas vidas. Obrigada, Jesus, ser conosco no restante desta noite e nos leve para os nossos lares sob a Tua santa proteção, em nome de Jesus. Amém.